Muita coisa está aberta para daqui a 3 semanas. Vamos tentar perspectivar precisamente o que vai acontecer ao longo destas 3 semanas até à segunda volta das eleições e também analisar os resultados com o painel que tenho comigo nesta mesa. Ângela Silva, Ricardo Costa, Martim Silva e Daniel Oliveira. A todos muito boa noite, bem-vindos. Começando por ti, Ângela. António José Seguro, há quem considera que andou a fazer uma espécie de uma campanha, uma espécie de rainha de Inglaterra até agora, nesta primeira volta. Terá de ir ao combate direto, quase corpo a corpo, para a segunda volta? Sim, a segunda volta vai ser dura, vai ser duríssima. Aliás, percebeu-se hoje pelo discurso de André Ventura, não é? Em que ele declara que a segunda volta, pela parte dele, vai ser um combate ao socialismo e começa já a fazer as suas demagogias. Ele cola António José Seguro a José Sócrates, quando toda a gente sabe que Seguro, como líder do PS, e depois disso esteve sempre descolado de Sócrates, cola António José Seguro a António Costa, que foram adversários fidagais dentro do Partido Socialista, portanto vai valer tudo. António José Seguro tem que estar preparado para um combate duro e difícil, mas, na minha opinião, acho que ele não pode ceder. Não pode permitir que Ventura faça com ele aquilo que, por exemplo, que o Gouveia Melo fez com Marcos Mendes, que é puxá-lo para o ringue e tentarem lamear-se os dois. Portanto, ele tem que escapar a isso. Ele tem que se manter num nível acima da maldicência e dos truques mais baixos. Vai ser duro, eu acho que vai ser decisivo perceber o que é que figuras que foram marcantes neste combate até aqui vão fazer na segunda volta. Marcos Mendes disse hoje que não ia endossar os votos que teve, mas eu acho que ele estava a falar como candidato derrotado. Ele disse que tinha as suas preferências pessoais e, portanto, eu admito que ele, como cidadão mais à frente, acabe por vir a tomar partido por António José Seguro, que não tenho dúvida que será a preferência dele. Como Gouveia Melo também diz que mais à frente admite assumir quem é que vai apoiar. Depois há uma dúvida sobre Coutinho Figueiredo. Coutinho Figueiredo acabou por ter hoje uma postura muito ressentida com o PSD e, portanto, provavelmente vai querer correr muito em pista própria. Ele disse, inclusive, que foi um erro estratégico de Luís Montenegro e que não esteve à altura do legado de Sá Carneiro. Sim, mas repara uma coisa, Mariana Leitão, que é a líder da IEL, sempre teve uma postura completamente antagónica do Chega, não é? Porque os liberais e os iliberais, no fundo, são duas famílias que não se podem ver, teoricamente. E, portanto, Coutinho Figueiredo baralhou um pouco esse jogo e essa cartilha da IEL durante a primeira volta das presidenciais, mas deixa ver o que é que Mariana Leitão faz. Embora aí é difícil perceber, porque eu acho que há um incómodo claro no IEL nesta altura. Coutinho Figueiredo disse esta frase que me parece que tem futuro, que é: abriu-se um caminho para que alguém o possa trilhar. Aparentemente ele tem ambições de vir a trilhar esse caminho. Mariana Leitão ficou um pouco embaraçada, disse que ia reunir os órgãos da IEL. Portanto, vamos perceber ainda o que é que vai sair desse lado. Agora, repara, se do lado de Gouveia Melo, se do lado de Marcos Mendes, se da esquerda e se de muita gente que claramente não quer um radical nem a extrema-direita na presidência da República, eu acho que António José Seguro tem todas as condições para ganhar as presidenciais. Daniel Oliveira, cerca de 2.200.000 votos andam aí a voar à solta. Quem é que tem maior capacidade de apanhar mais e porquê? Depende muito, porque nós estamos a analisar esta realidade estática, não é? Estamos a analisar o que foi esta campanha, em que cada um estava a tentar buscar eleitores diferentes, e o que interessa nestas próximas 3 semanas é a narrativa que se constrói em torno de cada candidato e do que é este confronto. Se André Ventura conseguir construir a narrativa de que isto é a direita contra os socialistas, e desse ponto de vista a neutralidade de Luís Marcos Mendes é trágica, porque lhe permite ocupar o espaço da direita sozinho, dizendo eu sou contra os socialistas, e portanto isso tem mais importância do que propriamente o apoio de cada uma das pessoas que vai surgir a apoiar. Se for mas assim... vão surgir muitas. Tu já tiveste, por exemplo, apoiares Maduro, que foi da candidatura de Mendes, na hora a dizer que vai apoiar António José Seguro. E vão surgir vários seguramente. Mário Amorim Lopes, da IEL, também já vai... Eu estou a dizer, como é evidente a posição que aqui conta e que tem um impacto político na divisão de águas, é do líder do PSD e do Primeiro-Ministro. Dito isto, esta é uma narrativa possível. E se esta narrativa se construir, não são favas contadas. Não vou dizer que Ventura ganha, Ventura teve a mesma votação que o Chega, para baixarmos também um bocadinho a temperatura. Agora até tem menos 100.000 votos, mas quando vier a imigração, provavelmente fica com o mesmo número de votos que o Chega teve nas legislativas. Ao contrário, aliás, do que eu achava, não expandiu essa votação, eu achava que ele ia ter mais. Se outra narrativa se conseguir construir, que é aquela que, seguro, isto antes de mais vai ser um confronto entre narrativas, que foi o que ouvimos hoje à noite. A direita, o espaço da direita contra o socialismo, e agora, e a seguir seguro, o discurso que fez foi
uma candidatura plural, democrática e pela liberdade, contra um autoritário. Se for esta a narrativa que se constrói, independentemente depois de quem apoia, aparece apoiar ou não. É mais a construção desta narrativa, qual delas se vai conseguir impor, que determinará. Se for a segunda, seguro que será pouco em relação ao que tem agora. Repara, nós andamos há meses a dizer que a guerra já não é esquerda-direita, não é? Porque há muito eleitorado da esquerda que tem vindo a votar até em André Ventura e no Chega, que a guerra é muito mais entre moderados e radicais. Eu não acho, mas vocês têm estado a dizer, não é o meu ponto de vista, porque eu acho que o ser moderado e radical é sempre um ponto de vista bastante relativo em relação... Eu conheço muito pouca gente que se acha radical e, portanto, quase sempre a definição... Basta ver que Luís Montenegro, há 3 dias, disse que uma segunda volta entre António José Seguro e André Ventura seria um confronto entre 2 extremos, para perceber como é relativo o olhar que se faz sobre esse assunto. Eu acho que a esquerda e a direita existe, aliás, acho que várias vezes isso se confirma. O eleitorado do Ventura tem características muito específicas e motivações muito específicas que ultrapassam, é verdade, como aconteceu, aliás, com o conjunto da extrema-direita, o espaço da esquerda e da direita. Por isso é que André Ventura diz a direita contra o socialismo e não contra a esquerda, é muito acolá aos 8 anos de PS na cabeça das pessoas. Para Ventura há só uma direita e na realidade há 2 direitas. A questão, por outro também lado... há várias esquerdas e várias direitas. Sempre Temos estado a falar, Ricardo, de narrativas, mas há também o outro lado da personalidade, da forma como os eleitores olham para cada um dos candidatos. E Eu acho que é o mais relevante desta noite. Quem não se revê em nenhum dos dois, quem é que vai acabar por beneficiar disso? André Ventura? Atenção, repare, estamos a falar na noite da primeira volta, não quero estar aqui a decretar o resultado, pode haver surpresas, mas digo que com uma margem, um risco mínimo de falhar, é mínimo. O próximo Presidente da República é António José Seguro. A não ser que aconteça alguma coisa de absolutamente extraordinária na campanha, e a política tem-nos trazido muitas surpresas. Como se vê neste resultado. António José Seguro será o próximo Presidente da República. Ele tem muita facilidade em entrar em boa parte do eleitorado, primeiro do Almirante Gouveia e Melo, não nos podemos esquecer, depois de Luís Marques Mendes, só aí estão 20%, eu não estou a dizer que vão todos para ele, como é óbvio, mas há uma boa parte que vá, e portanto, e acho que mesmo uma parte do eleitorado que votou em Coutinho Figueiredo, não me espanta nada de que pessoas da sua própria direção, já uns apareceram hoje, pessoas como mandatários, etc., vão aparecer a apoiar António José Seguro, que não quer dizer que depois não haja eleitorado de Coutinho Figueiredo a votar em André Ventura. Portanto, acho que isso vai acontecer dentro de 3 semanas. Mas estas eleições foram absolutamente evidentes num tema que é, em todo este período longo, esta campanha teve quase 1 ano, ou começou há 1 ano mesmo, houve claramente uma predisposição de boa parte do eleitorado para coisas que eu digo que são ou novas, ou que se apresentem como novas, ou que pareçam novas. E houve muito pouca vontade daquilo que não era novo, não parecia novo e não se podia apresentar como novo. Repara, estou a juntar pessoas que não são muito fáceis de juntar, mas António Filipe não tem nada de novo. Catarina Martins não tem nada de novo. Marques Mendes não tem nada de novo. Não perco tempo sequer com o candidato do LIVRE, que ninguém percebeu o que é que vai fazer a esta campanha eleitoral. Se tu reparares, ao longo desta campanha, houve durante muito tempo a ideia de que Gouveia e Melo era o vencedor porque corporizava alguém que vinha de fora contra o sistema. Depois houve um período em que Marques Mendes esteve à frente, mas depois, na ponta final, e a ponta final estamos a falar das últimas 3 semanas, toda a dinâmica da campanha se juntou em 3 candidaturas. Isso hoje confirmou-se. Houve dúvidas se era ou se não era, confirmou-se completamente. Ficou em torno de André Ventura, que é a pessoa que diz que é novo, apesar de já cá estar desde 2019, contra, enfim, o sistema. Mas pronto. Não chega, porque antes já sim, estava. não, mas não chega desde 2019. E contando com o tempo de antena, é como se tivesse cá Coutinho de Figueiredo, cujo partido também apareceu em 2019, e António José Seguro, que esteve 10 anos fora e que aparece aos olhos de muitas pessoas como Parece novo. Que é novo. Exatamente. Se somares a estes 3, mais os 10% de Gouveia e Melo, verás que os candidatos, repito, que são ou novos, ou se apresentam como novos, ou que podem parecer novos, juntam uma brutalidade de eleitorado. É uma brutalidade de eleitorado. E esse é o maior problema, eu acho que esse é o maior problema que o PSD tem e que o PS também tem. Atenção, hoje parece que não, mas tem. Que é, o velho mundo deles acabou, as dinâmicas de voto útil são pouco evidentes e nestas eleições foram completamente implodidas, e estes partidos
que obviamente tem um papel importantíssimo, quer nas autarquias, quer no governo e no Parlamento, vão ter que encontrar ou protagonistas novos, ou formas novas de fazer política, porque há claramente uma disposição ou uma predisposição Para coisas novas, de diferentes. muita gente. E o tema é que é muita gente e muitas coisas diferentes. Sim. Repara, nesse aspecto, e eu disse isto há uma semana e mantenho, a campanha de João Coutinho de Figueiredo, com exceção daqueles últimos dias, sobretudo a partir de terça, quarta-feira, foi uma campanha muito bem feita do ponto de vista de comunicação. Atenção, eu critiquei a campanha em vários pontos e mantenho essas críticas. Acho que algumas coisas que fizeram eram absolutamente desnecessárias, mas a campanha foi uma lição absoluta de como um candidato começou no fundo da tabela, uma sondagem nossa que deu 5% se não me engano, em outubro, ele esteve sempre a subir até à ponta final da campanha. Ora, e era de um partido que teve 5%, teve 300 mil votos há poucos meses. Portanto, foi muitíssimo bem feita. Na verdade, foi de longe a campanha mais bem feita. E a outra campanha bem feita foi a campanha de António José Seguro, de uma forma menos intuitiva, uma campanha, ao contrário da de Coutinho, que foi feita por etapas e dando umas guinadas e umas contraguinadas em função das necessidades. A campanha de Seguro é uma campanha de se tirar o chapéu, porque não se deu a rigorosamente nada. E atenção, qualquer pessoa que já tenha acompanhado campanhas, aqui há muito mérito do candidato, porque ele teve de certeza dezenas de pessoas à volta dele, sobretudo quando tinha 10, 12% das sondagens, a dizer faz isto, ataca aquele, temos que mudar, temos que ser mais agressivos, porque acordar e ver uma sondagem dar 12% não anima ninguém. E agora terá de ser mais agressivo na segunda volta? Eu acho que não. Acho que o que se viu hoje à noite é que não. Isto é fórmula ganhadora. Acho que hoje mas é para uma segunda volta? O que vimos hoje no discurso da noite é que não vai mudar. Vai provavelmente fazer algumas adaptações, é normal, vai ter que alargar. Ele vai no fundo falar para um eleitorado potencial maior, mas não acredito que mude. Martim, achas que são favas contadas para António José Seguro? Eu não diria assim, mas acho que o resultado, eu aí concordo muito com o Ricardo. Aliás, acho que é um erro normal. Mas nós estarmos agora a tentar fazer aqui uma contabilidade, a tentar perceber como é que António José Seguro consegue transformar aqueles 30 em 50. Porque eu estou convencido que com esta vitória e tendo André Ventura como o oponente na segunda volta, sobretudo pela rejeição que André Ventura, ou a possibilidade de André Ventura ser Presidente da República, mobiliza. Eu acho que, de facto, como o Ricardo dizia, com enorme taxa de probabilidade, António José Seguro será o próximo Presidente da República. Aliás, a abstenção não crescerá na segunda volta? Aliás, até acho mais. As pessoas que não se revêem nestes candidatos? Que é que nós estamos a esquecer-nos do que nós próprios dizíamos. A grande vitória já André Ventura conseguiu. A grande vitória, vamos pensar no que é que andámos a dizer estes meses todos, a grande vitória de André Ventura era conseguir fidelizar o eleitorado do Chega das legislativas e, dessa forma, conseguir chegar à segunda volta. Ele conseguiu o pleno, derrotando 2 candidatos da direita. E, portanto, desse ponto de vista, repara, se daqui a 3 semanas António José Seguro tiver uma votação muito boa, na casa dos 60%, mas André Ventura conseguir uma votação na casa dos 40%, não duvides que vamos ter 2 pessoas a reclamar a vitória. Uma porque é Presidente da República e a outra porque a partir desse dia tem a legitimação do voto direto dos portugueses, o que mais ninguém tem, porque um Primeiro-Ministro não tem desse ponto de vista o voto direto, para falar a partir daí com o Primeiro-Ministro a partir do Parlamento. E, portanto, eu acho que André Ventura, só ter passado à segunda volta, já ganhou. Eu já há pouco disse, mas vou repetir, e porque foi falado no exemplo francês. Le Pen, o pai, demorou 28 anos a candidatar-se até conseguir passar à segunda volta numas presidenciais. André Ventura, o partido tem 7 anos. E é a segunda vez que se candidata. Mas a política europeia, ela própria também tem mudado muitíssimo. muitíssimo. E a política acelerou toda muito, mas Ventura corporiza isso. E as redes sociais, por exemplo, contribuíram muitíssimo para acelerar essa questão. E esta questão, Ângela, que se estava a levantar de Ventura se poder assumir, e ele já está a ter esse papel e como a dizer, líder da direita. Como líder da direita. Montenegro está a entregar o ouro ao bandido ao não assumir uma posição de a defesa de uma democracia liberal versus outra coisa diferente? Acho que Luís Montenegro já não tinha condições para tomar partido nesta altura, porque repara, a dependência do governo, do Chega no Parlamento e mesmo na rua, não é? E entre os eleitores,
já atingiu um tal ponto que eu acho que Luís Montenegro o que tem que fazer para ir sobrevivendo no governo é exatamente continuar a não se comprometer nem com a esquerda, nem com a extrema-direita. Agora, eu acho que André Ventura, não chegando a Presidente da República, se chegar sim, tu tens um terremoto político e um terremoto no sistema, ninguém tenha dúvidas sobre isso, porque ele rapidamente irá exercer o lugar de Presidente da Chefia do Estado, como ele explicou na campanha, que consegue imaginá-lo, que é sentar-se à mesa do Conselho de Ministros e é ele que governa o país. Se calhar nem é preciso revisão constitucional, ele a partir do Palácio do Belém passaria a mandar. Agora, não chegando lá, eu acho que essa ideia da degradação ou do grande terremoto no sistema continua adiada. Quer dizer, provavelmente temos todos a noção de que nos vamos aproximando dia a dia desse momento fatídico, mas acho que continua a ser adiada. Porque se tu tiveres António José Seguro Presidente da República e Luís Montenegro Primeiro-Ministro, é possível tu imaginares uma coabitação que deita de repente água fria nesta fervura toda e tu consegues ter uma coabitação que permita ao Governo continuar, provavelmente cumprir a legislatura. O Partido Socialista não tem interesse nenhum em ir a votos, não está ainda preparado para isso. A liderança de José Luís Carneiro continua com grandes debilidades interna e externamente e, portanto, se tu tiveres um Presidente da República que também não vai apostar em crises, pelo contrário, vai apostar na moderação, que é a linha d'água de toda a sua caminhada política, eu acho que a degradação, o terremoto, a reviravolta no sistema vai continuar adiada. Deixa-me acrescentar telegraficamente, que é só lembrar que nós tivemos Soares, Cavaco e Marcelo, todos eles tiveram coabitações no primeiro mandato com governos de outra cor política e os primeiros mandatos correram lindamente em todos os casos. Agora, não há razão para acreditar que não será assim. Daniel, por outro lado, o resultado de Marcos Mendes é claramente uma derrota para o próprio e que a assumiu individualmente, mas também, obviamente, para o Primeiro-Ministro. Não diria, mas também, mas sobretudo. Pois, é sobretudo, e que peso é que tu achas que pode, eventualmente, ter tido a governação da AD no resultado destes? Não sei. Eu sei que um comentador não deve dizer isto, mas não sei. Eu acho que Marco... A partir da meia-noite já se pode dizer não sei. Até à meia-noite tens de ter certezas. Já... acho que teve neste sentido. Aliás, eu fui dizendo isso durante a campanha. Que Marcos Mendes fez bem enquanto foi o candidato da AD, que aliás, Seguro só fez bem quando percebeu que tinha que ser o candidato do conjunto da esquerda, mesmo para depois alargar para outro tipo de eleitorado. Tinha que ter a sua... Ele andou a patinar, eu não acho que tenha feito sempre bem, andou ali a patinar, a julgar que podia ser o Gouveia Melo, podia ser um candidato, não podia, tinha que ter uma âncora, e portanto, Luís Marcos Mendes esteve bem. Quando é que ele esteve bem? Quando passou a ser do candidato da AD para ser o candidato do governo. Não é a mesma coisa. Uma coisa é ser candidato de um espaço político, outra coisa é ser o candidato do governo, que diz eu vou ser muito amigo do governo e até fala mal. Ele não precisava de muito. Bastava ter criticado a Ministra da Saúde de uma forma mais severa e as pessoas percebiam, ok, é da AD. Daniel, não é fácil seres o candidato da AD e depois não seres o candidato que tem ligação ao governo. A AD está no governo. Eu acho em geral difícil ser Presidente da República. A razão por não ser fácil é que Marcos Mendes, eu agora posso voltar 20 anos para trás, e só 20 anos para trás, não 20 meses para trás, e isto só se pode dizer depois de ver confirmado, tudo o resto ignora. Pareceram 20 anos, mas não foram. E tudo o resto pode ser ignorado. Eu sempre achei Marcos Mendes um mau candidato daquele espaço político. Um candidato que, ao contrário do que se pensa, não é querido dos portugueses, porque há uma enorme confusão que nós próprios não devemos correr. Uma coisa é as pessoas apreciarem enquanto comentador, outra coisa é as pessoas apreciarem e raramente, a não ser... Ou seja, ele acreditou, como muita gente acreditou, que Marcelo era repetível. Marcelo não é repetível porque o próprio Marcelo, ele, não é repetível para o bem e para o mal. Aliás, repara, Marcelo impôs-se ao PSD como candidato presidencial contra a vontade do então líder Pedro Passos Coelho, chegando a um congresso de onde saiu com o partido a seus pés. E Marcos Mendes tentou fazer isso num congresso onde entrou sem que quase se desse por ele e de onde saiu com uma ovação fraquíssima. Portanto, logo aí percebeu-se a diferença e que não havia um entusiasmo do partido em torno deste candidato que pudesse garantir o apoio de que ele precisava para ter chegado lá.